Quantos deuses existem? A Bíblia diz que existe apenas um Deus. Deus não é três. Não existe trindade na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas um Deus com três manifestações. Na criação, ele se revelou como o Pai. Na redenção, se manifestou como Filho. E hoje, ele habita em nós como o Espírito Santo. Jesus, inclusive, afirma em João 10:30, eu e o Pai somos um. Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, já havia profetizado. Ele disse, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Paulo disse em 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito. E a pergunta é, mas se Jesus é Deus, como que ele falava com o Pai? Claro, ele como homem, ele se dirigia ao Pai. A carne se dirigia ao Espírito eterno. É preciso entender que não são duas pessoas separadas, e sim a humanidade se relacionando com a divindade. E quando a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, isso não significa que existe um trono ao lado do outro, mas que Jesus tem o pleno poder e autoridade. Esse é o significado. Efésios 1:20 e 21. O apóstolo João, em Apocalipse 4:2, teve a visão de apenas um trono e alguém sentado, não três. Portanto, há um só Deus com três manifestações. Quantos deuses existem? A Bíblia diz que existe apenas um Deus. Deus não é três. Não existe trindade na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas um Deus com três manifestações. Na criação, ele se revelou como o Pai. Na redenção, se manifestou como Filho. E hoje, ele habita em nós como o Espírito Santo. Jesus, inclusive, afirma em João 10:30, eu e o Pai somos um. Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, já havia profetizado. Ele disse, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Paulo disse em 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito. E a pergunta é, mas se Jesus é Deus, como que ele falava com o Pai? Claro, ele como homem, ele se dirigia ao Pai. A carne se dirigia ao Espírito eterno. É preciso entender que não são duas pessoas separadas, e sim a humanidade se relacionando com a divindade. E quando a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, isso não significa que existe um trono ao lado do outro, mas que Jesus tem o pleno poder e autoridade. Esse é o significado. Efésios 1:20 e 21. O apóstolo João, em Apocalipse 4:2, teve a visão de apenas um trono e alguém sentado, não três. Portanto, há um só Deus com três manifestações.